Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Nessa aula, a gente vai voltar a falar das características de herança autossômica. Lembra delas lá, quando você estava começando a entender o que era esse negócio de genética? A gente falou da primeira lei de Mendel, que avaliava como que uma característica associada ao que hoje a gente conhece como os genes eram transmitidas ao longo das gerações. Na aula de hoje, a gente vai seguir mais ou menos o que Mendel fez. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender como que duas características analisadas em conjunto são transmitidas. Mas uma coisa importante da gente ter em mente: essas características têm que ser determinadas por genes que estão em cromossomos diferentes. Porque se os genes estiverem em cromossomos iguais, a gente vai ver o que vai acontecer numa próxima aula. Hoje a gente vai estudar genes que estão em cromossomos diferentes. E que por isso, na hora da meiose, um não depende do outro para ver para qual gameta ele vai. Consegue compreender isso? A gente tem o gene A num cromossomo A, o gene B num cromossomo B. Na hora de separar os cromossomos homólogos, o gene A separa no lugar dele, o gene B separa no lugar dele e nenhum tem nada a ver com o outro. Por isso a gente diz que essas características são características de segregação independente. Segregação quer dizer separação. E independente quer dizer que uma não depende da outra. Então a característica A não depende da característica B na hora da meiose. E é isso que vai ser muito importante na hora da gametogênese. Lembra da nossa primeira aula? Nessa hora que os cromossomos forem se formar, não importa A, B, um não influencia no outro. E aí o que vai acontecer? A formação dos gametas vai ser muito importante pra gente. Então, da mesma forma que o indivíduo que era homozigoto dominante, quando a gente estudava a primeira lei de Mendel, só poderia fornecer gametas com gene dominante, e um homozigoto recessivo só poderia fornecer gametas com genes recessivos, então a gente vai analisar agora isso em conjunto. O que Mendel fez? Ele pegou uma planta que era duplo dominante para duas características, duplo dominante puro, e uma planta que era duplo recessivo puro, para duas características diferentes. E aí ele cruzou essas duas plantas. Lembra que quando a gente cruzava dominante com recessivo só dava heterozigoto? O que vai acontecer nesse caso? As duas características vão se comportar dessa forma. Então toda a geração F1 vai ser duplo heterozigoto. Heterozigoto tanto para a característica A quanto para a característica B. E aí quando a gente cruza indivíduos dessa geração F1, aí que o bicho pega e que a gente vai ter que estudar direitinho como esses gametas são formados pra gente ver como é que vai ser a geração filha F2. Dá uma olhadinha na tabela aí que a gente vai conversar um pouquinho. Olha só, eu peguei aqui e fiz pra vocês a combinação dos gametas possíveis de um indivíduo duplo heterozigoto. Olha só, um indivíduo duplo heterozigoto, vamos analisar só a característica A. Ele pode mandar para os seus descendentes tanto o gameta A, Azão, quanto o gameta Azinho. Mas também ele pode enviar gameta Bzão e gameta Bzinho. Então essas quatro possibilidades são possíveis. Pode ser Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. Aí você vai falar: professor, por que não tem dois As e dois Bs? Porque o gameta é haploide, né, filhão? Se o gameta é haploide, ele só tem uma cópia de cada gene. Aí o que vai acontecer? Eu vou cruzar esse indivíduo que era duplo heterozigoto com outro indivíduo duplo heterozigoto. E aí eu vou formar de novo as células diploides que estão aqui. E eu tenho esses 16 genótipos possíveis. Mas, dentre esses 16 genótipos, vocês vão ver que a gente só tem 4 fenótipos. Um fenótipo duplo dominante, por exemplo, esse aqui, olha lá, dominante pro A, dominante pro B. Ou esse aqui, quer ver, ó? Esse aqui é dominante pro A, dominante pro B. Agora, a gente pode ter um outro fenótipo que é dominante para o A, mas recessivo para o B. Ou então um fenótipo que é recessivo para o A e dominante para o B. Ou ainda um fenótipo que é recessivo para as duas características. E a segunda lei de Mendel, o que vai fazer de mais importante pra gente aí, é determinar as proporções que isso vai acontecer. Então, olha só, eu marquei pra vocês aqui os que são duplo dominante. Olha lá. Dominante, 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 dominante.
E você vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos nessa geração aqui de 16 genótipos. 9 terão o fenótipo duplo dominante. Enquanto, olha lá, vamos dar uma olhada. 3 deles só vão ser dominante para a característica A, recessivo para a característica B. 3 vão ser dominante e recessivo. Da mesma forma que outros 3 vão ser do tipo recessivo dominante. E somente um deles vai ser duplo recessivo. Então a segunda lei de Mendel vai dizer pra gente que quando a gente cruza 2 indivíduos duplo heterozigotos para características de segregação independente, vamos lá. Quando a gente cruza 2 indivíduos duplo heterozigotos para características de segregação independente, a gente obtém na geração filha uma proporção de 9 duplo dominantes para 3 dominante recessivo, para 3 recessivo dominante, para 1 duplo recessivo. É isso que a segunda lei de Mendel define pra gente, ou seja, uma análise da geração filha de um cruzamento de duplo heterozigotos. O que a gente fez aqui, se você for ver, não é nada mais do que juntar 2 vezes a primeira lei de Mendel. Fazer a primeira lei de Mendel para a característica A, fazer a primeira lei de Mendel para a característica B e obter uma geração filha bem grandona. O que eu recomendo para vocês, quando vocês forem fazer questões de vestibular, é que quando aparecer 2 características juntas, 3 características juntas, 4 características juntas, não faz essa tabela gigante que a gente analisou aqui. A gente analisou isso para entender essa proporção, 9 para 3 para 3 para 1, que é a proporção que rege a segunda lei de Mendel. No seu vestibular, para ser prático, faz uma característica de cada vez, usa só a primeira lei de Mendel, que você vai conseguir raciocinar de uma maneira muito mais prática, mais objetiva e enxergar melhor sem olhar esse monte de genótipo, esse monte de letrinha maiúscula e minúscula, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso que a gente fez hoje. Não esquece de entrar no nosso site www.knapse.com.br, curte a nossa página lá no Facebook e dá sua opinião aqui no vídeo. Comenta, compartilha, diz o que você achou. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.